quinta-feira, gostaria de trazer uma palavra de Deus para os irmãos, que está intitulada no livro de 1 João. João, o apóstolo do amor. 1 João, está lá pertinho, no finzinho da Bíblia, né? Depois de 1 João, aí nós já temos só Judas e aí Apocalipse. Então, é o penúltimo livro da Bíblia. O título vai dizer assim: Deus é amor, devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Aleluia! Hoje nós precisamos nos amar mais, né? E está faltando muito amor. E eu estava acompanhando, que eu já falei para os irmãos que eu faço questão de acompanhar a guerra lá em Israel. Eu faço questão porque lá diz muito respeito a nós aqui também e ao mundo inteiro, né? E eu estava olhando e pensando comigo, falando: meu Deus, quanto desamor, né? Como que as pessoas eles perderam esse vínculo, essa coisa chamada amor, que é uma palavra de apenas 4 letras. Uma palavrinha bastante significante, mas que tem um teor muito profundo, e nós vamos falar a respeito. Então, João capítulo de número 4, 1 João capítulo de número 4 e versículo de número 7 a seguir, que vai nos dizer da seguinte forma: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Glória a Deus. Eu admiro muito o apóstolo João pelo fato dele ser um apóstolo diferenciado, um apóstolo que nas suas veias corria o amor. Ele era um apóstolo que tinha uma forma diferenciada de tratar as pessoas. Se você for analisar Pedro, Paulo, Tiago e outros mais, os apóstolos, Judas, né? Vocês vão ver eles com um tratamento, não vou dizer totalmente rude, mas em partes rude. O apóstolo João, as suas repreensões era praticamente uma declaração de amor. Se nós formos fazer uma comparação entre Paulo e João, por exemplo, Paulo repreendendo a igreja e João repreendendo a igreja, vamos lá fazer uma comparação. Paulo assim: olha, vocês estão fazendo coisa errada. De que jeito vocês querem que eu vote vocês? Vocês querem que eu vou com palavra de mansidão? Vocês querem que eu vou com pancada? De que jeito? Entendeu? Vocês precisam entrar pelas portas. João, filhinhos, não erreis, amados. Mas se porventura vocês errarem, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Aleluia, Jesus. Vê a diferença? Mas é errada a forma que Paulo conduzia? Não, de forma nenhuma. Porque na obra de Deus tem o pacificador, mas tem também aquele que exorta. Você imagina se todo o tempo só fosse exortar, quando a igreja estava precisando ser pacificada. Agora você imagina a pessoa só pacificando quando a igreja precisa ser exortada. Quando a igreja precisa ser pacificada, aí você só vai exortar, não vai dar certo. Verdade. Então Deus ele tem as ferramentas certas
adequada para o momento certo. Mas, para que tudo isso funcione, imagine Paulo transmitindo algo dessa forma, sem amor. Embora ele era meio pesado nas suas palavras, tanto ele como Pedro, mas existia um amor profundo no coração desses homens. Tanto Paulo, Pedro, Tiago, João e os demais, né? Mas a característica de cada um se diferenciava e tinha uma utilidade tão grande quanto. Mas o maior problema não é na forma de se falar, não é na forma de se expressar, não é na forma de conduzir a situação, é no amor com que se emprega naquele momento. Porque o amor, a Bíblia fala que o amor ele é sofredor. E se o amor é sofredor, eu não vou querer usar uma situação para me vingar porque alguém falou algo que eu não gostei, então agora eu vou fazer algo para prejudicar. Não, eu tenho amor dentro de mim. É o que falta muito nas pessoas. Ninguém pode ouvir uma fala que ele já quer pegar aquilo ali e fazer um maior arruaça, provocando uma maior desgraça dentro das igrejas, porque falta ali o amor. Porque se tivesse o amor, ele diria assim: olha, eu vou deixar do jeito que eu ouvi, porque talvez eu não entendi muito bem, e se eu for levar do jeito que eu entendi, eu posso provocar, fazer um grande estrago. Então eu analiso o que vai acontecer para depois eu ver se vale a pena eu falar aquilo. E às vezes nós criamos a situação que ela não existe. Nós geramos a situação e ela não existe. E aí nós também geramos um problema. A nossa mente, ela tem um poder, mas muito grande, de gerar o que não existe, de criar coisas que não existem. Por exemplo, eu estava na aula ontem, de psicanálise, e o professor ele estava dizendo assim: olha, a nossa mente ela consegue criar tantas coisas, tanto boas como ruins. A gente consegue, através da nossa mente, fazer com que algo cresça, mas também com que destrua algo. A nossa mente era capaz de fazer com que a nossa trajetória seja um sucesso, mas também seja uma grande derrota, sem nem mesmo antes de começar. Eu posso ser forte, como eu posso ser fraco, dependendo daquilo que eu gerar dentro de mim. Se eu falar assim: olha, eu não consigo, eu não vou conseguir nunca. Aí você fala assim: não, eu posso. Você vai ficar muito forte e você vai conseguir ir muito além. Então ele está dizendo assim: olha, a maior parte das pessoas que tem um objetivo, elas vai ao fracasso antes de começar. Ele é derrotado sem nem mesmo ter tentado. O amor, ele é uma ferramenta que faz com que você sobressaia sobre todas as situações e te faz um vencedor. Porque o amor é algo que faz com que você consiga vencer barreiras e te impede você de ser, em certos momentos, um frouxo. Então ele contou uma história dizendo assim: olha, peguei essa história de um livro, mas eu já tinha ouvido essa história uma outra vez, e em uma outra aula também ele tinha contado isso. Eu acho que ele esqueceu, então eu vou contar ontem de novo. Mas a história é muito interessante, então você já tem ouvido. É uma história, mas muito interessante. Ele disse assim, que lá na China um certo cidadão foi condenado à morte, mas nessa condenação fizeram uma proposta para esse cidadão e falaram assim: olha, você foi condenado à morte, mas nós vamos propor uma situação para você. Se porventura você
vencer essa situação que nós vamos propor, então nós vamos transformar a tua pena de morte para perpétua. Você vai viver até morrer, né? Mas você não vai morrer de imediato. Então tu tem a chance de viver, mas isso vai depender de você. E ele disse: qual? Nós vamos cortar os teus 2 pulsos e tu vai sangrar por durante 8 horas. Se tu sobreviver durante essas 8 horas, tu tiver com vida, sangrando, então tu vai ser absolvido e, em vez de pena de morte, tu vai ter só a perpétua. E falou: poxa, mas eu vou sangrar durante 8 horas? Falei: bom, não tem outra alternativa, né? Prefiro passar por esse processo do que já passar pela morte, né? Mas vamos lá. Mas a estratégia daqueles homens não era fazer ele sangrar até a morte, mas ver quão grande era o seu desejo de viver. E aí então eles vendaram os olhos dele, e aí colocaram uma mangueirinha em cada braço, sem que ele sentisse, né, na bancada. Colocaram uma bacia de cada lado do braço daquela poltrona e ligaram uma torneirinha para que aquela mangueirinha ficasse gotejando água, que ia pingando na bacia. Tim, tim. E aí fizeram um cortezinho em cada braço dele, mas um corte, sabe, só um risco, que nem saiu sangue. Mas como ele estava de olhos fechados, para ele foi cortado, e ele começou a escutar aquele ping, 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 e ele começou a agonizar. Estou perdendo sangue. E foi, em menos de 4 horas, ele morreu, sem ter perdido uma gota de sangue, porque ele gerou aquilo: eu estou perdendo sangue e eu não vou sobreviver, não vou aguentar. Ele gerou aquilo dentro dele, dizendo que ele já se considerou derrotado. E então, o que eu quero dizer com isso é que, se você, primeiramente, se ama, você tem que se amar para você superar esses desafios de coisas que não existem. Porque se eu gero algo que não existe e não é bom, eu vou contaminar muitas e muitas pessoas, eu vou estragar muitas e muitas pessoas. Mas o amor, que é tão grande, para nós falar assim: mas eu amo alguém, eu tenho que passar por esse processo, eu tenho que sofrer afrontas, eu tenho que sofrer calúnias e continuar amando. Aleluia, Jesus. Eu tenho que ver pessoas me maltratando, me criticando, e eu tenho que continuar amando e querendo o bem dessa pessoa. Verdade. Aleluia, Jesus. Por exemplo, você deve estar se perguntando assim: bom, eu acho que eu amo. O que foi falado também ontem, falou assim: olha, 2 coisas que te derrotam na vida é você gerar uma coisa que não existe e você achar. Eu acho que essa técnica vai dar certo. Eu acho que eu não sei não, mas eu não vou conseguir. Se você colocar isso, e tem muita gente achando coisas que não existem. Então, tudo vai depender do que realmente eu sinto. Aí você fala assim: não, eu acho que eu amo. Então, para você entender se você realmente ama, agora, nesse certo momento, busque uma pessoa que já te fez algum mal, que você fala assim: olha, eu sou capaz de amar essa pessoa. Busque uma pessoa que já te prejudicou muito. Tenta lembrar de uma pessoa, e depois você fala assim: olha, eu sou capaz de chegar nessa pessoa e conversar com ela na boa, e ainda pedir perdão por ela, mesmo eu não tendo feito nada para ela. Tu consegue? Aí de repente você fala assim: não, mas aí o amor, ele é isso. Eu consigo, sem nenhum problema, chegar
em pessoas que me maltrataram, em pessoas que me quiseram mal, e perdoar sem nenhum problema, conversar com eles sem nenhum problema. Tem muita gente que fala assim: não, perdoar, eu perdoo, mas fica longe, né? Para mim perdoar, eu não preciso estar conversando. Não, pera lá. O perdão, ele encobre uma multidão de pecado. O amor, ele destrói o ódio e a mágoa. O amor, ele destrói o ressentimento. Não fica nada dentro de mim a partir do momento que eu passo a ter amor. Mas eu amo, mas só que tem coisas também que não dá. Não, você não ama. Se tem coisas que não dá, você não ama mais. Como assim? É porque não existe meio termo. Não existe eu amo, mas assim, sabe? Não existe. É a mesma coisa de você falar assim: olha, eu não sirvo a Deus, mas também eu não sirvo Satanás. Não tem como. Ou você é de amar um e aborrecer o outro. Não tem como você falar assim: não, eu não amo a Deus, ou não sirvo a Deus, mas também o diabo não tem como. Ou é um, ou é outro. E também quando você fala assim: eu amo a Deus, mas o Elisvan, eu não consigo olhar para ele, eu não consigo engolir ele. Tem aquela pessoa lá, mas vou falar a verdade, é ele para lá e eu para cá. Eu tenho a habilidade de perdoar ele, mas não quero conversa com ele. Então, não está tendo perdão dentro de você. Porque o perdão é gerado através do amor. E o amor, ele cobre uma multidão de transgressão. Então, se a pessoa te magoou, te machucou, e você realmente tem o amor de Deus na sua vida, mas o amor ao próximo, quem que é o próximo? Tem que falar assim: não, assim, se as pessoas me querem bem, eu vou querer o bem e vou amar elas. Mas se elas não me querem o bem, por que eu vou amar? É porque Deus mandou. Aí o versículo 8, ele vai dizer assim: olha, aquele que não ama, não conhece. Irmão, assim, engraçado que aqui, o texto, ele não está falando assim para você amar só aqueles que te amam. Ele fala assim, versículo 7: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Mas se ele não é nascido de Deus, ele é nascido de quem? Não é uma coisa para se pensar? Se você ama, você é nascido de Deus. Se você não ama, tu não é nascido de Deus. Se você for pegar a Bíblia e for analisar e ver quem você era antes de você passar pelas águas do batismo, tu não era filho. Tu não era filho. Tu passa a ser filho a partir do momento que você aceita Jesus e desce as águas do batismo. Aí então você deixa de ser o quê? Criatura. Até o momento você é uma criatura, quer dizer, é algo criado, formado por Deus, mas não filho, nem servo, né? Nem irmão, nem amigo. E em determinado momento Deus fala assim: olha, eu já não vos chamarei, né, de servos, eu vos chamarei de amigo, porque o amor de Deus é incondicional. Aleluia. Se você for analisar, olha só Jesus, tanto amor para tanto ódio. Ele derramando amor, Pai perdoa, e as pessoas gritando: crucificam. É verdade, Deus. E nós não conseguimos amar nem um pouco. A gente só ama, na verdade, aquelas pessoas que fazem bem. Hoje a gente estava tendo uma conversa lá no serviço e foi comentado assim, falando assim, às vezes as pessoas dão muito valor na pessoa que tem uma posição, mas nem uma posição. Aí o rapaz está falando assim: olha, eu tenho um amigo
que ele não tinha nada. Eu sabia da vida dele. Ele não tinha nem cama para dormir, ele não tinha. Ele tinha lá um criado, um negócio lá, não tinha nem cama. Ninguém dava o mínimo para ele. Aí ele falou: sabe quando saiu aquele carro Fusion? Fusion, da Ford, carro para frente, negócio cromado, coisa do tal, um código para abrir a porta. Ele pegou, foi, entrou numa dívida e comprou um carro daquele lá. E quando ele chegou no serviço daquele carro, mas foi diferenciado. Só faltava colocar um tapete, entendeu? O tratamento foi totalmente outro, mas ninguém sabia que ele falou só tinha que não tirar nem o carro da garagem, porque não tinha condições de comprar combustível para pôr no carro, porque o carro bebia muito. Mas ele queria ter estado. Então muitas vezes nós queremos amar pessoas que, sabe, falem bem da gente, né? Que coloca a gente no altarzinho, né? E diga: você é demais. Os irmãos aqui é conhecedor e sabe da nossa história. Sabe que há pouco tempo atrás, eu e a Josiane, a gente estava num patamar, né? Tinha um status, é isso? E eu estava falando para ele assim, falei assim: rapaz, eu ouvi você falar isso aí, eu lembrei de mim que há 3 anos atrás, as pessoas levavam presente em casa. As pessoas falavam assim para mim: pastor, passa sua conta aí, eu não quero mandar uma bênção para vocês. Sapatos as pessoas me davam, ternos, tenho lá em casa, mas só porque a gente tinha status. Teve uma vez uma pessoa falou assim: pastor, vocês, eu amo tanto vocês que eu tenho vontade de pegar vocês e colocar numa caixinha. Eu achei ele tão lindo, tão fofo. Mas hoje eu pergunto, hoje ela teria vontade de colocar ele onde? Caixinha, mas não. Acho que no caixinha, não, no caixão. Meu Deus, meu Deus. Talvez ela ouça essa mensagem, né? E vai se lembrar. Mas por que eu falo isso? Porque depois que eu e a Josiane decidimos sair dos holofotes, eu falei assim: eu não quero mais estar nos holofotes, eu não quero mais estar, eu não quero mais, sabe, aparecer. Que os pastores me ligaram, não foi 1 nem 2, não, pastor, não faz isso. Olha, o senhor tem status, olha, o senhor, entendeu? O senhor é visto do homem. Eu não quero isso para a minha vida. Que nós decidimos ficar no anonimato, mas ninguém mais falou que queria ver a gente colocar a gente na caixinha. E nem tirar foto. Hoje a gente estava lá, pastor, demorava ser na igreja, todo mundo queria tirar foto, entendeu? Mas depois ninguém mais nos procurou, ninguém mais mandou presente, ninguém mais, né, falou que nós, né, pastor, o senhor é o melhor pastor do mundo. Mas o melhor de tudo isso, irmãos, é porque eu não sou o melhor pastor do mundo, eu sei que eu não sou, e está longe, muito longe de ser, mas Deus tem colocado amor no meu coração. E eu sempre falava para ela assim: eu falei assim, eu não se iluda com isso não, hein? Eu falei: não se iluda com isso, porque isso é só porque a gente está numa posição, porque o dia que se acabar, eu sempre falava assim: o mesmo que te glorifica é o mesmo que te crucifica. Porque o amor de verdade, você pode não ser nada, mas a pessoa está ali. É verdade. Então, amar de verdade é sofrer. Quando você ama, você sofre. Quando você ama, você está junto. Quando você ama, você não sabe, a pessoa não tem nada, mas ó, eu vim aqui, entendeu? Consegui um pedaço de pão, nós vamos comer junto esse pão aqui. Mas rapaz, você conseguiu para eu? Não, vamos comer junto. O que você tem para beber aí? Não tem água, então vamos tomar essa água aí junto aqui. Porque você ama. Você quer dividir. O amor ele é incondicional. O amor não causa intriga. Também não tem inveja.
O amor também não tem distinção. O amor ele é pacífico. A pessoa pode chegar, não, hoje estou com a molesta, com a macaca, hoje estou virado no ferrugem, entendeu? Mas ele está assim. Se você está virado no ferrugem, eu sou seus arcanos. Aleluia. Nós vamos aqui junto fazer uma mistureba. Não é isso? A pessoa que ele ama, ele sente segurança naquilo que ele faz e naquilo que ele é. Ele não é inseguro. Não, porque então o versículo 8 diz: aquele que não ama também, não cita, né, que tipo de pessoas você deve amar. Fala que você tem que amar. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas que interessante. Aleluia, Jesus. Você ama? Aquele que ama não se aborrece, não trata com leviandade, também não se ensoberbece. Aquele que ama, ele suporta a fraqueza. Por isso que Paulo falou assim: olha, suportai a fraqueza um dos outros. Se for possível, quando estiverem em vós, olha, se for possível, porque ele sabia que tinha muita gente que é impossível, é aquela pessoa que ele não consegue controlar. É isso? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Irmãos, isso aqui é muito lindo, porque as pessoas não mereciam o amor de Jesus. Imagine a cena. Esse dia eu estava relembrando isso e comecei a pensar o que deu em Judas e o que ele começou a sentir depois. Certo, ele chegar assim: olha, me dá 30 moedas de prata que eu entrego quem que é Jesus. Porque as pessoas não sabiam quem que era ele. Eles vestiam iguais, eles andavam igual, a fala era igual, eles usavam o cabelo igual de Jesus, o proceder deles era tudo igual. Então eles não sabiam quem que era, também não sabiam onde Jesus estava. Nesse tempo Jesus estava andando jamais escondido. Mas ele falou assim: olha, que amor é esse de Judas? Me dá 30 moedas que eu entrego Jesus. Como você vai fazer isso? Vocês vão me acompanhar, e a hora que eu ver ele, eu quero dar um beijo nele. E quando eu beijar, pode saber que é isso. E eu estava meditando nisso, entrei nesse cenário, e confesso aos irmãos que eu fiquei arrepiado. E ele chegou lá, saudando todos os outros discípulos e tal. Aí chegou em Jesus, foi dar um beijo no rosto de Jesus. Aí, como eu já tinha combinado, né? Então, aqueles homens já sabiam que aquele era Jesus. Mas na hora que ele beijou Jesus, como o Senhor é sabedor de todas as coisas, falou: Judas, o que você fez? E aí foi que caiu a realidade em Judas. O que você fez, Judas? Você me traiu com um beijo. E Judas saiu dali e já foi procurar tirar a vida, porque ele sabia que ele tinha feito algo muito ruim. Porque o amor que reina em nosso coração faz com que nós nos abatemos até o chão para ver o nosso oponente bem. Nunca queremos ver o mal. E se você não consegue entender isso, é porque lhe falta o amor. É por isso que muitas pessoas falam: mas pastor, eu não entendo o Senhor, como é que o Senhor tem, entendeu? Mas se eu não tiver amor, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ensinar a igreja? Eu tenho que me redimir, eu tenho que viver esse amor. Pode estar me batendo, dando pancada, mas eu tenho que
transbordará amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus. Que Deus possa falar melhor em cada coração e que o amor verdadeiramente possa estar brotando, jorrando dentro do nosso coração, para que nós possamos saber perdoar o nosso irmão. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus.